Bom dia para você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Filhos da Luz mais uma vez. Que bom que você está aqui para a gente estudar a Bíblia. A nossa pergunta de hoje é a seguinte: o que dizer do casamento? Já falamos aí de vários elementos, a respeito da vida cristã, dos princípios da vida cristã. Vamos falar do casamento. Nós vamos ler Hebreus capítulo 13, verso 4. A Bia vai ler para a gente e a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Muito bem, muito bem. Quando nós falamos a respeito do tema do casamento dentro da Bíblia, nós precisamos nos lembrar, para início de conversa, que o casamento é sagrado, O casamento foi instituído por Deus lá no Jardim do Éden, antes que o pecado entrasse no mundo. Então, o casamento e o sábado são instituições sagradas, de modo que o divórcio, só é permitido em caso de traição, em caso de adultério, de tão sério que é o tema do casamento. E aí nós precisamos também parar e pensar, e questionar o seguinte ponto: como que é o casamento bíblico, Como que é o casamento que Deus se agrada? Como deve ser um casamento à luz da Bíblia? Evidentemente, deve ser entre um homem e uma mulher, Nós precisamos lembrar que a homossexualidade, na Bíblia, é um pecado. Assim como a fornicação é um pecado e a masturbação também é um pecado, que desagrada ao Senhor. O que é a homossexualidade? Nós sabemos, que é o relacionamento amoroso, entre pessoas do mesmo sexo. O que é a fornicação? É o sexo fora do casamento. Então é relação sexual entre namorados, enfim, ou entre quaisquer outras pessoas que não sejam casadas, seja homossexual ou heterossexual. Ambas são definidas na Bíblia como pecados, como práticas erradas que desagradam ao Senhor e que não devem ser praticadas por um cristão. Precisamos lembrar, lógico, Deus ama profundamente os homossexuais, os que cometem pecados, os que erram. Lógico que Deus ama a todos nós, porque todos nós erramos e Deus continua nos amando, Agora, Deus não aprova as práticas pecaminosas, Deus ama o pecador, mas não aprova as práticas pecaminosas. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, Então nós temos que lembrar disso. Então, quando falamos em casamento na Bíblia, vamos lembrar desses tópicos. Entre homem e mulher, A relação sexual deve ser dentro do casamento e apenas dentro do casamento, e o divórcio apenas em caso de traição. Lembre-se, casamento é coisa séria, casamento é sagrado. Infelizmente, vivemos num mundo que relativizou o casamento, deturpou o casamento, a relação sexual, o relacionamento amoroso entre duas pessoas, mas vamos nos lembrar do que a Bíblia diz, da importância que Deus dá para isso, então que você caminhe também nesse sentido. Vamos orar? Nosso Deus, que possamos entender a seriedade, a importância do casamento e que possamos tratá-lo como tal, de um jeito que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós te convidamos hoje a ler, Leia Hebreus capítulo 13, leia 1 Coríntios capítulo 7, leia Mateus capítulo 5, são textos que vão te ajudar a entender esse tema. Compartilhe também com as pessoas, tanta gente que não faz ideia disso, compartilhe com elas.
E nos siga nas redes sociais. Vamos juntos aprendendo e caminhando a caminhada cristã. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.